Depois de várias pesquisas, cálculos e testes que não deram certo, em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e seus companheiros foram finalmente capazes de pisar na Lua, nosso satélite natural, que até então estava separado de nós por 384 mil quilômetros de distância através do espaço lá fora. Observar imagens dos astronautas que participaram desse momento tão decisivo para a ciência nos faz notar algo bem interessante: o poder que a pouca gravidade da Lua tem sobre seus corpos. De salto em salto, os astronautas parecem quase voar em certos momentos. De acordo com os cientistas que participaram da fabricação dos trajes usados por eles na missão espacial, a gravidade da Lua tem uma ação diferente nas pessoas que nela pisam se comparada com a Terra. A pouca gravidade reduziu em grande escala o peso dos astronautas e, por isso, roupas mais pesadas tiveram que ser feitas para que houvesse um equilíbrio quando descessem da nave. Esse efeito, porém, não é exclusivo apenas na Lua. Acontece em todos os corpos celestes que possuem uma gravidade diferente da nossa, de onde já estamos acostumados. Se você quiser descobrir quanto você pesaria em Marte ou em Júpiter, fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você recebe nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos aqui do canal. Para descobrir quanto você pesaria em outros planetas, antes precisamos entender cada pequeno detalhe desse cálculo, como algumas diferenciações sobre termos físicos que talvez a gente desconheça. Peso e massa, por exemplo, mesmo que em nossa mente pareça apresentar dados parecidos, próximos ou que sejam usados rotineiramente com os mesmos significados, são baseados em termos bem diferentes entre si. É normal, por exemplo, ouvirmos as seguintes frases: eu peso 85 quilos. Estou acima do meu peso. O peso ideal para minha altura é 75 quilos. Frases como essa são comuns, não são? Você mesmo já deve ter falado alguma delas. Popularmente, costumamos falar essas palavras quando observamos os números obtidos quando subimos numa balança que supostamente mede o peso. No entanto, eu sinto te dizer que essa argumentação está completamente equivocada. Na física, massa e peso são grandezas bem diferentes. A massa é uma medida da inércia de um corpo, uma grandeza escalar que mede a oposição que um corpo apresenta a mudanças em sua velocidade quando observado a partir de um referencial inercial, enquanto o peso, uma grandeza vetorial, é a força resultante da interação gravitacional entre este corpo e algum outro em sua vizinhança. Quando falamos da quantidade de matéria presente em um corpo e que pode ser medida em uma balança, estamos, na verdade, nos referindo à massa que esse corpo possui. Em nosso caso, a massa é tudo que compõe um ser: ossos, músculos, pele, gordura, órgãos e etc. Em dados científicos, a massa é uma propriedade geral da matéria. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão escolhida desde 1960 para a massa é o quilograma, também representado pelas letras kg. No caso do peso, o sistema de medida é completamente diferente. O peso depende da atração que um corpo exerce sobre o outro, que é determinada por um termo chamado de aceleração da gravidade, que em explicações simples representa a intensidade do campo gravitacional em um determinado ponto. Geralmente esse ponto localiza-se próximo da superfície de um corpo massivo. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão do peso, diferente da massa, é medido pelo Newton, identificado pela letra N. O peso é, então, obtido por meio da multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. Ambos os termos, massa e peso, estão intimamente ligados. Desse modo, quanto maior for a massa, maior será o peso, pois maior será também a atração entre os corpos. A massa da Terra, por exemplo, é bem superior à massa da Lua. Por isso, o corpo de uma pessoa é mais atraído pela superfície da Terra do que pela superfície da Lua. Em outras palavras, a aceleração da gravidade da Terra é maior, e isso afeta o peso do corpo atraído por ela.
É também por esse motivo que os astronautas que pisaram na Lua pareciam flutuar pelo ar, diferente do que aconteceu quando esses voltaram para a Terra após o término de sua missão. Resumindo tudo isso, massa é toda a matéria presente em um corpo, um valor que não se altera. Por isso, dizemos que a massa de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar do universo. Do contrário, o peso é como uma força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra. Dessa forma, o nosso peso varia de acordo com o valor da gravidade, diferente em outros planetas e satélites naturais do Sistema Solar. Já que entendemos os conceitos principais de massa e peso, chegou o momento da pergunta principal. Qual seria nosso peso em cada planeta do Sistema Solar? Além de todas as coisas de que falamos anteriormente, também é importante pensar que o tamanho de um planeta tem um maior impacto relativo à sua gravidade do que a sua própria massa. Júpiter, por exemplo, o planeta com maior massa do Sistema Solar, tem 316 vezes a massa da Terra, mas isso não significa que lá você vai pesar 316 vezes mais. Isso porque, como o raio de Júpiter é cerca de 11 vezes maior que o da Terra, sua força gravitacional cai bastante. Agora, vamos aos cálculos. Já que peso é igual a massa vezes a gravidade, multiplicando nossa massa na Terra pela gravidade em outros planetas, é possível descobrir qual seria nosso peso na superfície de cada planeta. Mas por qual valor iremos multiplicar? Usando a Terra como base para os cálculos, vamos pensar que, comparado a outros planetas, a gravidade da Terra é equivalente ao número 1. Comparado a esse número, a gravidade de Mercúrio é menos que a metade se comparada à Terra. Em termos simples, o número que representa sua gravidade comparado aos 1,0 da Terra é 0,38. Isso quer dizer que um corpo que possui 1 kg na Terra possuiria 380 gramas em Mercúrio. Se, por exemplo, você pesar 60 quilos aqui na Terra, em Mercúrio você pesaria 60 quilos vezes 0,38. Feito o cálculo, pesando na Terra cerca de 60 quilos, lá você pesaria aproximadamente 22 quilos e 800 gramas. Vênus também possui uma gravidade inferior à da Terra, e nesse planeta o número que define sua gravidade é 0,91 se comparado à Terra. Usando sempre como base uma pessoa com 60 quilos, o resultado dessa vez nos mostra que, em Vênus, alguém com 60 quilos pesaria cerca de 54 quilos e 600 gramas. Pulando a Terra, Marte possui a mesma gravidade que Mercúrio. Por isso, uma pessoa com 60 quilos teria o equivalente a 22 quilos e 800 gramas no planeta vermelho. Para facilitar, é o mesmo que pensar que em Marte você teria 38% do peso que tem hoje. Júpiter, que já citamos, possui uma gravidade bem superior à da Terra, mais do que o dobro para ser mais exato. Dessa vez, multiplicaremos 60 por 2,34, número que define a gravidade do planeta. Ficaríamos bem mais pesados se decidíssemos de alguma forma ir até a superfície de Júpiter. Uma pessoa com 60 quilos mais que dobraria seu peso, passando a pesar lá 140 quilos e 400 gramas. Em Saturno também engordaríamos, mas a diferença não seria tão grande. Dessa vez, o número que define sua gravidade se comparada à Terra é 1,06. Em Saturno, alguém com 60 quilos ganharia pouco mais de 3 quilos, pesando agora 63 quilos e 600 gramas. O número que define a gravidade de Urano, próximo planeta da lista, é 0,92. Fazendo os cálculos dessa vez, uma pessoa com cerca de 60 quilos aqui na Terra pesaria 55 quilos e 200 gramas em Urano. Netuno, um dos planetas que mais tem chamado a atenção de companhias espaciais nos últimos anos, também possui uma gravidade pouco superior à que estamos acostumados aqui na Terra. E dessa vez, o número 60 é multiplicado por 1,19. Isso significa que, se você pesar 60 quilos aqui na Terra, em Netuno pesaria alguns quilos a mais, aproximadamente 71 quilos e 400 gramas. Cientificamente, Plutão não é mais considerado um planeta. No entanto, apenas pelo fato de possuir a menor de todas as gravidades se comparado com outros corpos celestes dessa lista, é importante notar a diferença.
Dessa vez, multiplicaremos o número 60 por 0,06, nesse caso, equivalente à gravidade de Plutão. Ou seja, em Plutão, teríamos 6% do nosso peso real. Uma pessoa com 60 quilos no planeta Terra pesaria apenas 3,6 kg em Plutão, o peso médio de um bebê recém-nascido. Infelizmente, nossa tecnologia atual ainda não nos permite explorar o universo do jeito que a gente gostaria. A colonização no próprio sistema solar ainda parece algo bem distante, reduzindo-se apenas à Lua, o único lugar do universo em que, até hoje, o ser humano foi capaz de pisar. No entanto, se algum dia as coisas mudarem, ir a um planeta com gravidade menor que a Terra é uma boa forma de se sentir mais leve sem precisar fazer regimes, pelo menos na imaginação.